Interessante que a Ana colocou, a Ana Pires, a Ana Batista e a Ana Pires, a questão da expressão dos teus filhos, né? Sim. Que você começou a observá-los, a questão da pintura. Como é que você sentiu que eles estavam realmente interagindo mais contigo? Assim? Posso dar um exemplo de ontem. Então, por exemplo, estou elaborando um trabalho, né, de final de curso, que é o Conto de Fadas. E aí tô lá no meio do meu processo e peguei o Tiago, que ele queria fazer junto, né? Então dei os mesmos elementos que eu estava usando no meu trabalho, eu dei para ele manusear, né? Então não tinha um olhar, não tinha uma direção. Eu não queria que ele aprendesse a recortar, eu não queria que ele aprendesse a pintar. Deixa ele livre para saber. Deixei ele livre para ver o que saía, né? E isso traz para ele não só a expressão, porque ele começou a pedir coisas, ele nomeia o que ele quer. Então ele queria foto tal, ele queria aquela imagem. E isso no dia a dia, por exemplo, hoje ele acordou muito bem, ele teve um atendimento, né, com a psicopedagoga e o comentário dela foi: nossa, ele está tão calmo hoje. Porque parece que isso traz uma organização, porque isso traz uma fluidez para aquilo que está dentro dele. É como se ele se organizasse internamente? Sim. Por exemplo, eu gosto sempre de dizer isso. Ele tem 8 anos, a cantora predileta dele é a Zélia Duncan. Né? E a primeira música que ele aprendeu, que ele gosta, ele pede até hoje para colocar no DVD, é Alma. Alma. E ele escolhe partes. Deixa sua alma, né? Então a gente percebe que existe intencionalidade, né? Existe uma expressão, não é aleatoriamente. Até uma identificação, né? Sim. Agora, a Ana queria falar alguma coisa, Ana? Quando você estava falando aqui. E esse processo também, você percebe quando você faz os trabalhos lá em São Paulo, né? E aqui, as pessoas sentem essa necessidade de desbloquear. Há muito, né? Assim, a experiência que eu tenho dos depoimentos das pessoas, depois que fazem porque eu trabalho hoje basicamente com cursos. Então são módulos separados. E em cada módulo, os módulos são independentes. Então, por exemplo, você pode ir em qualquer um, eles começam e terminam no mesmo dia. E terça-feira eu tive uma moça que nunca tinha passado por nenhum processo de arte-terapia e ela chegou assim, olhando, meio desconfiada, me disse: vamos ver como é que é esse negócio. Vamos, né? Bem assim. Não estava com a preocupação de fazer o perfeito, belo, mas estava ela queria fazer, ela trabalha com arte, não, mas... E eu disse para ela ficar à vontade de fazer como ela se sentisse melhor. E foi muito bom. No dia seguinte ela me escreveu um e-mail dizendo que pela primeira vez na vida dela, ela tinha ido participar tinha feito uma sessão terapêutica e que no dia seguinte ela não achou que era tudo balela que ela tinha feito no dia seguinte. Mas ela foi meio armada. Mas que tinha realmente algumas coisas tinham sido despertadas dentro dela que ela nunca tinha permitido. Uma sensação, por exemplo, que ela te relatou. Da perfeição, do perfeccionismo. Ela falou que... porque a gente, nesse módulo, acabou falando muito do perfeccionismo e ela... Não, mas a estética é muito importante e isso mexeu muito com ela, porque ela não conseguiu... Aí você desconstruiu? Desconstruir. Desconstruiu todinho. E a gente falou do processo de desconstruir para poder reconstruir, porque ela disse que está no momento de que ela quer uma vida nova. Ela quer fazer algumas coisas diferentes. Interessante como vai se encaixando dentro do nosso momento, né? Sim. Pode ser isso, né? Acho que as pessoas, às vezes, em determinados momentos, elas precisam se desconstruir. A gente vive hoje um novo paradigma, né? Que fala desse universo mais holístico e de algo que já está para além do construtivismo. A gente está falando hoje de um construcionismo social. Então é necessário realmente poder ver as várias formas de se olhar, os vários ângulos de se olhar uma mesma coisa. E para chegar a uma nova construção, realmente requer uma desconstrução do anterior. Para fazer isso tem que ter coragem. E é mais difícil desconstruir do que construir. Mas, por um lado, é inevitável. Então, se você aceita... existe muito mais cura e bem-estar do que você ficar na resistência, porque um dia você vai ter que largar desse lugar. E pode ser muito mais difícil, né? Vou fazer o seguinte, uma pausa aqui no nosso Falando. Nosso e-mail passa sempre por aqui, falando, sc@tvcom.com.br, nosso telefone é 3216-2828. Eu sei que é sexta-feira, você organizando seu final de semana, mas se quiser interagir, fique à vontade, tá? Uma pausa e a gente já volta.
Nós Falando de volta no oferecimento de Rede Cipo, a líder em implantes dentários e tratamentos estéticos. E a Ana Pires, né, está munida aqui com obras de arte, terapia. Não, obras de arte e terapia. Obras de arte. Mas tu acha que quando elas chegaram para o papel, elas se transformaram em algo concreto seu? É isso? Este trabalho eu fiz há uns 2, 3 meses atrás e eu não sabia direito o que ele seria, né? Certo. Então, ele surge como uma vontade de pintar, a vontade de fazer o CD, enfim, e aí surgiu e ficou lá. Tá. E agora eu estou, enfim, fazendo um trabalho pessoal que é reescrever a minha história dentro do formato de um conto de fadas, né? E essas seria conchinhas, o meu conto. esse conto de fadas é no oceano? E essas conchinhas? Essas conchinhas, então, uma concha sou eu, as outras conchas são os meus filhos e essa aqui eu ainda não vou comentar. Tudo bem, tem problema. Mas quando essas coisas surgem, elas surgem e surgem lá. E elas vão fazer sentido, às vezes, algum tempo depois. Perfeito. E é interessante porque, num primeiro momento, surge como um trabalho artístico. E depois é como se você ancorasse essa energia, essa disposição, essa disponibilidade interna quando eu fui escrever. Quando eu transformei isso em palavras. Então, leia só umas 2 linhas do que você escreveu sobre essa exteriorização, vamos ver. Você por você mesmo. Tá, eu vou pro fim, então tá? Pode ser? Conclusão do trabalho escrito, né? Olha só. É uma história, é uma narrativa, é um conto, tá? Tá. Então eu vou dizer aqui. Daquele dia em diante, soube-se que uma grande onda de paz se estendeu por toda a família de Boa Estrela, chegando às terras de Além-Mar. Passou também pela família de Onda Cristalina, que saiu pelos mares à procura de outras praias. Há anos, Boa Estrela casou-se com Rocha do Sol Poente, na Cachoeira do Arco-Íris, e são felizes até hoje. Quem visita aquelas terras pode vê-los dançar. Ai, que lindo! Olha só, então, que primeiro bacana. Surgiu como uma imagem. Sim, sim. Né? E quando eu comecei, eu acho que isso acontece com todo mundo que passa pelo processo arte-terapêutico, não necessariamente você sabe o que você vai construir quando você pega os materiais. Agora, interessante, mas tem que ter um começo, né? Sim, você sabe que você está dentro daquela proposta, houve uma preparação, a condução para esse trabalho, você sabe mais ou menos o que você quer fazer e você começa a lançar mão dos materiais que você tem e deixa que esse sentimento tome forma, ou seja, que se expresse. Se expresse. Ana, a arte-terapia, quando ela surgiu lá em 90 e... Aqui no Brasil? No Brasil, oficialmente, na década final da década de 80. De 80. Será que teria noção dessa construção toda, né? Ainda não. É muito... que se ampliou bastante? Ampliou. Num primeiro tempo, era mais voltado para o trabalho literário e para as artes plásticas, principalmente. Aos poucos, ela foi agregando todo o trabalho cênico, a expressão corporal e ampliando para diversos canais expressivos.